Meu querido irmão e meu amigo, toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus é digno de honra, só Deus é digno de toda glória. Por isso, vamos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos. Foi Ele que permitiu esta oportunidade. Vamos aproveitar bastante esses momentos de estarmos diante da palavra dele, aprendendo sobre esse assunto que é muito, muito importante. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo e pedindo a Deus a sua presença. Senhor, nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, a tua palavra santa, poderosa, justa e verdadeira. Somos pecadores, não temos, ó Deus, nenhum mérito, não temos, ó Deus, nenhuma condição de aproximar-nos do Senhor, mas estamos aqui no nome e na mediação do Senhor Jesus Cristo para falar contigo e pedir a tua graça para aquilo que vamos ouvir, para a mensagem da tua palavra. Fala ao nosso coração, nos dá a tua graça, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós temos falado esses dias sobre o pecado. Parece ser muito repetitivo, mas olha, é por causa da periculosidade do pecado que nós estamos sendo aqui repetitivo. É um assunto que desapareceu dos nossos púlpitos. É um assunto que desapareceu no cenário cristão, nas mensagens que temos aprendido. Mas é preciso que aprendamos sobre isso. Nós estamos aqui apenas dando pinceladas a respeito desse assunto, tratando, por assim dizer, até de maneira superficial por causa da nossa condição. Mas eu imagino, fora Deus aqui falando conosco diretamente. Olha, o pecado é algo muito sério. Ele é sutil. Eu conversei com um certo médico uma vez e perguntei para ele sobre o câncer. Fiz algumas perguntas sobre o câncer. Ele disse, olha, o câncer ele é uma doença muito perigosa por causa da sua sutileza, da sua sagacidade. E ele disse, o pecado para ele, aliás, o câncer para ele vir à tona e você sentir através de um caroço, através de um ferimento, para ele vir à tona, para ele se apresentar visivelmente, pode ficar até 13 anos lá dentro, corroendo a pessoa, destruindo as células boas da pessoa, debilitando fisicamente a pessoa. Por isso que em muitos casos, quando não é diagnosticado inicialmente, não tem mais jeito, porque o pecado, aliás, o câncer chega a um momento que não tem mais jeito. Sabe, querido, é por isso que nós estamos tratando aqui com muita seriedade e respeito à palavra do Senhor sobre este assunto. Esse assunto mata. O pecado, o câncer, ele pode matar o corpo e levar até a sepultura. Mas o câncer, aliás, o pecado, ele mata a alma e conduz para o inferno. Jesus Cristo disse que nós precisamos temer esses males. E esses males, eles vêm de dentro. Esse mal, ele vem de dentro. E por isso nós estamos tratando aqui, diante da presença de Deus, desse assunto que é muito importante, por causa da sua periculosidade. E levando em conta que ele está dentro de nós. Ele está nos nossos membros. Paulo disse, eu vejo nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei do meu entendimento. Eu quero fazer algo bom, mas não consigo. Ele diz, mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. E ele vai dizer, se eu faço o mal que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E ele termina dizendo, lá no capítulo 7 de Romanos, você pode ler esse capítulo, ele vai dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está falando do pecado como algo arraigado na sua vida. Portanto, é um assunto muito sério. É um assunto que precisamos tomarmos muito cuidado. Muito cuidado. Ele não dá sintomas. Ele não traz assim visivelmente uma causa no momento quando ele é cometido, quando ele é praticado. Mas ele deixa um rastro de destruição que só depois é que nós vamos perceber. Se lembra de Eva lá no Jardim do Éden? Satanás chega ali na pessoa de uma serpente e começa a conversar com Eva e então diz, mostra o fruto para Eva.
E Eva, naquele momento, ela é induzida por um desejo de comer aquele fruto, porque viu que era agradável à vista, bom para dar entendimento. Observa que o pecado ele é bom, o pecado ele é gostoso, o pecado ele é agradável de ser praticado. Só que depois que Eva comeu o fruto proibido, foi que percebeu que os seus olhos, quer dizer, abriu seus olhos e viu que estava nua. Adão percebeu que estava nu. Ambos perceberam que estavam separados de Deus, se esconderam de Deus. Então, o pecado no momento, ele não parece ser prejudicial à nossa vida. Às vezes somos conduzidos na maior alegria de praticar o pecado porque vemos apenas a sua face bonita, maravilhosa, atraente, gostosa, mas por trás de tudo isso existe o veneno. Existe, na verdade, ali a ferocidade que nós não estamos percebendo. Portanto, se você vê um leão, é uma coisa bonita, uma coisa linda, um pelo maravilhoso, certo? Aquela juba fofa. Mas você quer ver, se aproxima de um leão, ataca o leão, interage com o leão para você ver o que vai acontecer. Aí ele vai mostrar sua ferocidade. Aquela beleza é apenas externa, lá dentro é que está o problema. A natureza do animal. O pecado é assim. Portanto, eu quero tratar nesta mensagem, na visão de Deus, como é que ele viu o pecado. E nós estamos entrando na parte 9 dessa série, e nessa primeira parte da parte 9, sobre o pecado, nós queremos ler Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículos 5, 11, 12 e 13. O capítulo 6, verso 5, ele diz o seguinte: E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Observa que o pecado sempre está relacionado à parte principal do ser humano, que é o coração, o ser, a natureza. Ele viu que o pecado estava no coração e que os seus pensamentos, por causa disto, era somar continuamente. O que ele quer dizer? As suas ações eram más por causa do pecado que estava no coração. Versos 11, 12 e 13, ele vai dizer o seguinte: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos ler só o verso 11 e o verso 12. Portanto, vejamos que Deus aqui foi muito contundente quando ele fala conosco. Ele diz: Eu olhei, eu vi com os meus olhos o pecado no coração. E por causa do pecado no coração, todas as ações dos homens foram distorcidas, foram, na verdade, desfeitas. É exatamente aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando o pecado chega ao coração de Eva, através de um desejo, no coração de Adão pela desobediência, pela incredulidade, então gera um desejo, e os seus desejos levam a práticas depravadas contra a vontade de Deus. É exatamente isso que Deus viu aqui em nós. É exatamente isso que Ele está vendo neste momento em você e vendo em mim. Um coração perverso, um coração mau. Como disse o profeta Jeremias, o coração ele é perverso, ele é mau, ninguém o conhece. Por isso Deus está sondando e lendo o coração de cada um de nós para trazer a recompensa de acordo com os nossos atos. É muito sério quando tratamos do pecado. Então, aqui Deus é muito claro dizer que como a gasolina é para o fogo, assim também é o pecado para a justiça dele. A justiça dele é a retidão, a seriedade com que Deus trata as coisas. Querido, evangelho, Deus, salvação, céu, justiça, são coisas sérias. A gente, quando trata da palavra de Deus, nós estamos tratando de algo sério.
Nós estamos tratando do próprio Jesus em forma de letra, em forma de palavras, em forma de frases. Portanto, nós estamos diante de Deus através da sua palavra, estamos ouvindo Deus falar conosco. Muito embora você está ouvindo a minha voz, você está me vendo, mas na verdade o que nós estamos aqui tratando é da palavra de Deus. É algo muito sério. Eu não posso ser irresponsável diante do querido amigo, do irmão, em tratar levianamente de um assunto que Deus tratou assim, com muita seriedade. Ele disse, olha, eu vejo o coração de vocês. Eu vejo que o pecado está no coração. Eu vejo que as vossas ações, por causa do pecado, têm sido distorcidas. Eu vou repetir o versículo 5, a seriedade do texto com que Deus fala conosco. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Não era uma vez por outra, não. Ele diz, as ações dos homens continuamente são intenções más. Nós somos maus. Nós precisamos entendermos isto. Em nós não há nada bom, de maneira nenhuma, por causa do pecado. Somos separados de Deus, inimigos de Deus por causa do pecado. Portanto, diante da justiça de Deus, o nosso pecado é como a gasolina diante do fogo. É muito comum você ler na Bíblia e a ira de Deus se acendeu. É interessante. A ira de Deus ela é consumidora. A justiça de Deus ela é consumidora por causa da retidão de Deus. Porque Deus não pode suportar o pecado. Deus é claro em dizer que o pecado se alastrou sobre a face de toda a terra. De duas maneiras, corrompendo e contaminando a tudo e a todos. Ele disse nos versículos 11 e versículo 12 que o pecado ele se apresentou de duas maneiras. Ele diz, eu vi violência. O pecado se apresentou como violência. Quer dizer, é uma afronta ao direito e à justiça, como constrangimento, como insatisfação. Deus olhando para o nosso pecado como o ato de violência, ele está dizendo, olha, vocês estão me afrontando, eu estou sendo afrontado, o direito e a justiça estão sendo afrontados, estou sendo constrangido, eu estou vivendo uma vida de insatisfação com vocês. E na verdade a Bíblia diz que Deus não tem prazer em nós por causa do pecado, porque o pecado é violento. O pecado ele é insultante, ele não respeita os direitos e a justiça. Por isso, a Bíblia aqui diz no versículo 11 que ele é uma violência, Deus viu violência. A segunda maneira como o pecado se apresenta, no capítulo 12 ainda, e o 11, 12, é no sentido de corrupção. Violência e corrupção são duas maneiras que o pecado se apresenta que são destrutíveis. São violentas, são terríveis. A corrupção é para falar de depravação, de perversão, para falar de degeneração mórbida, é para dizer da desmoralização. O homem foi desmoralizado na sua maneira de ser por causa do pecado. Deus não pode contemplar o pecado. Os valores éticos, os valores morais e espirituais foram banalizados por causa do pecado na nossa vida. Deus estava sendo afrontado naquele momento pelo pecado, bem no início da Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, na primeira nação que existiu, antes do dilúvio, ele já estava dizendo, olha, o pecado está me afrontando, porque o pecado está contaminando a terra. O pecado está corrompendo a tudo e a todos. E por isso Deus, na sua justiça, ele se levanta para dar avisos de que está insatisfeito, de que ele está incomodado, de que o nosso pecado tem lhe afrontado, o pecado da raça humana, o pecado do ser humano que foi criado à imagem e semelhança dele para lhe adorar, para lhe conhecer, para viver em interação com ele, em comunhão com ele, agora afastados por causa do pecado e, sobretudo, incomodando a tudo e a todos.
Agora, queridos, Deus está se revelando na sua justiça e Ele está dizendo que a sua ira está acesa. A sua ira está em verdadeiro movimento. A ira de Deus quer dizer a justiça, não é que Ele está bravo. Não, Deus não perde o controle como nós. A ira de Deus não é a nossa ira. Nós perdemos a razão quando nós iramos. Deus é o contrário. A ira de Deus é chamada de justiça, de retidão, certo? Longanimidade. Na sua paciência ele é justo, ele não comete erro, ele não comete pecado. É que ele está tratando, na verdade, de um grande mal que nos atacou. E por isso ele usa a sua justiça. No capítulo 6, versículo 6, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. A parte A do verso 7, ele diz: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil. Eu vou ler o verso todo. E até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha que coisa triste. Olha a seriedade desse texto. Querido, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, atente-se para a seriedade do que Deus está falando aqui. Eu arrependo de ter feito o homem. Não é o arrependimento que nós temos dos erros que nós praticamos. Deus não havia cometido um erro em criar o homem. Toda criatura de Deus tem um selo. Viu Deus que era muito bom. E Deus criou o homem com finalidades específicas, nós vimos em outras mensagens. Ele criou o homem como coroa da sua criação. Mas ele agora diz, o meu coração está pesado, o meu coração está dolorido, eu estou sentindo as dores do pecado da sociedade. Nesse texto ele está dizendo, eu vou me levantar e eu vou manifestar a minha justiça. Por enquanto ele está dando sinais. A sua justiça está vindo à tona, dizendo que Deus está percebendo. Deus está perceptível, é muito perceptível essas coisas, é muito sensível a essas coisas. Ele está dizendo, eu vou me levantar. Talvez na segunda ou terceira mensagem nós vamos ver a manifestação da justiça de Deus. Olha, se os sinais da justiça de Deus são tão prejudiciais a nós, você imagina quando a justiça de Deus se manifestar. Nós vamos aprender nas mensagens posteriores. Continue nos acompanhando e com certeza você será enriquecido nesse conhecimento, porque o meu objetivo aqui é te livrar desse grande mal que leva a alma para o inferno, bem como o médico trata do seu paciente para livrar o seu corpo da doença, da morte pela doença. Deus está tratando conosco para nos santificar. O Senhor te abençoe. Nos aguarde na próxima mensagem. Estaremos tratando de um anúncio pesado que Deus vai nos dar, de uma catástrofe que Ele vai anunciar mundialmente por causa do pecado do homem. Isso na próxima mensagem, se Deus nos permitir. Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado pela sua paciência em me ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus. Tenha isso sempre em mente. Você sempre tem ouvido aqui a palavra de Deus, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor, porque eu também estou incluído, infelizmente, nessa lista de pecadores depravado, sujo, imundo, mas que lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde.